Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Está escrito, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Oremos. Ó Deus bendito, realmente quão maravilhoso é o teu nome, a tua igreja que se reúne com louvores a ti, e nesse momento suplicamos, Senhor, eu suplico, me ajuda, Senhor, como eu sempre digo e repito, um graveto seco, chamado a proclamar a glória do Evangelho, a tua palavra, tu que és a vida, enche-me, Senhor, me ajuda, me socorre e abençoa todos aqui presentes com a tua palavra, em Cristo Jesus, amém. Amado, estamos surpresos, por um acaso você se surpreende com o estado atual da humanidade? Você se surpreende com o estado do Brasil? Você se surpreende com o estado das famílias no mundo? Sejam elas pobres ou ricas? Temos nos surpreendido com o estado dos nossos vizinhos? E a sua alma? Como está? Está surpreso com a falta de paz verdadeira, de alegria verdadeira? Ué, pastor, não vejo nada errado no mundo, nada errado na sociedade, só paz, alegria verdadeira, esperança, uma esperança viva, as pessoas têm uma esperança verdadeira, nada de aflição, não vejo nada disso no mundo. Nada de aflição, nada de depressão, nada de desesperança. O carnaval foi um sucesso, pastor, foi um sucesso, como todos os anos é. Os estádios de futebol estão lotados, as pessoas gritando de alegria. Somos a geração do século 20, 21. Não somos ignorantes como as gerações passadas. Estamos em plena evolução, pastor, para a sua informação, Deus nem existe. Somos quanto avanço em várias áreas do conhecimento. E é verdade, nós não desmerecemos o avanço. Até nos beneficiamos do avanço da tecnologia, da ciência, de tudo. Como somos beneficiados? Um exemplo bem simples, esses ares condicionados aí, simples. Quem viveu aí anos atrás, no verão, ventiladores. Isso é um exemplo bem simples, nós somos beneficiados. O problema não é o avanço. Obrigado. O problema é a arrogância humana e o desprezo para com Deus. Claro, Deus nos deu um cérebro. Sim, glória a Deus por isso. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nos deu inteligência. O problema é desprezar quem deu a inteligência.
Ah, sim. Então quer dizer que olhando o mundo, está tudo bem. Nada de guerras no mundo. Século 21, somos a geração, o homem em evolução, o homem alcançando a perfeição e desprezando as gerações anteriores, porque somos muito melhores. Nada de guerras, nada de violência, nada de roubos, nada de corrupção, nada de feminicídio, nada de destruição da família. Não há adultérios na sociedade, nada de fornicação ou depravação. Não, evoluímos muito, somos muito melhores. Nada de depravação sexual. Nota 10 essa geração tem em termos de moralidade. Nota 10. Nada de adoração a animais. Não, no mundo não existe mais adoração a animais, adoração a objetos, adoração ao dinheiro, adoração ao trabalho. Não existe adoração a imagens de escultura, pastor. Não existe mais isso, é coisa lá do passado. Idolatria não existe mais. Nada de magia ou feitiçaria, nada de inveja, nada de orgulho, nada de bebedeiras, nada de glutonaria. Tudo é coisa do longínquo passado ignorante. Amado, em que mundo você vive? Tudo isso está tão presente hoje quanto esteve há milhares de anos atrás. Que o diga Noé. Aquela geração de Noé foi destruída por causa de todas essas coisas que vemos hoje. Às vezes com nome diferente, roupagem diferente. E tem mais, vai piorar. Poxa, pastor, pensei que ia chegar aqui e ouvir uma palavra boa, uma boa notícia. Sim, você vai ouvir a boa notícia, glória a Deus, há uma boa notícia. É a velha e antiga notícia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro você precisa ouvir a nua e crua realidade. Senão você não vai buscar a solução para o problema. Não irá buscar a solução. E a primeira coisa que vamos meditar essa noite aqui: a bondosa, graciosa, misericordiosa advertência de Deus para nós, para essa geração tão arrogante, tão orgulhosa. Olha o que diz o texto, Gálatas 6, versículo 7, no início: não erreis, não errem. Nós sabemos a máxima, né? Errar é humano, persistir no erro, vou até trocar, tolice, é tolice. Não erreis. Imagine persistir no erro por centenas de anos, milhares de anos, que é o que a humanidade tem feito. Não é? Nós gostamos de sim, mas a nossa natureza rebelde odeia os nãos. Não. Mas os nomes de Deus são maravilhosos. Não erreis, parem de errar. Você quer as respostas? Essa noite você terá. Com certeza tem ouvido essas respostas nesse púlpito aqui todas as vezes que você entra aqui. Parem de errar. Olha a maravilhosa advertência de Deus. Pare de errar, acerte, não se engane mais.
Não erreis, não se enganem, chega de serem enganados. Amados, 3 coisas enganam e podem estar enganando você até hoje. Primeiro, teu coração é enganoso, diz a Escritura. Enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O coração do homem o engana. Não erre. O diabo, a antiga serpente que engana todo mundo, menos os crentes, glória a Deus. Mas a antiga serpente, o diabo existe. E sabe por que bilhões de seres humanos aí não creem em Cristo Jesus? Continuam errando? Cegados, seus entendimentos estão cegados pelo diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, são enganados. A antiga serpente que vem enganando o homem desde a criação do mundo. Deus disse: se comer, vai morrer. Me obedeçam, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente: olha, vocês não vão morrer, podem pecar à vontade, podem desobedecer a Deus. E foram enganados. E o mundo também engana. O mundo jaz no maligno. A maneira de viver mundana, a filosofia de vida do mundo contrária a Deus, completamente rebelde a Deus. Jesus Cristo disse que o mundo o odiava. O mundo me aborrece, o mundo me odeia. É uma vida contrária, é uma filosofia de vida contrária a Deus. E engana muitas pessoas. O brilho do mundo enganando as pessoas. Não erreis, não sejam enganados. E aí vem a próxima, olha, versículo 7, não erre, Deus não se deixa escarnecer, Deus não mudou, ou seja, Deus não se deixa enganar, de Deus não se zomba, Deus não pode ser burlado, enganado. Ele não se escarnece. Não zombe de Deus. Você que está aqui essa noite, não zombe de Deus. Ele não deixa ninguém impune. Ele não se deixa escarnecer. Que o digam, Satanás e os demônios foram expulsos da presença de Deus, estão condenados eternamente. Que o digam Adão e Eva, como já citei, ele não se deixa escarnecer. Que o digam aquela geração do dilúvio, toda uma geração destruída pelas águas, a ira de Deus sobre aquela geração. Você já imaginou? Pessoas morrendo afogadas, aquelas águas de todas as idades sucumbindo naquele mar infinito do dilúvio. Deus não se deixe escarnecer. Que o digam Sodoma e Gomorra, que o diga a mulher de Ló. A mulher de Ló, foi dada a ordem para ela: não olhem para trás. Mas ela olhou para trás. O coração dela estava lá no mundo, nas riquezas, no que ficou para trás, em Sodoma e Gomorra, talvez nos pecados de Sodoma e Gomorra, na depravação de Sodoma e Gomorra. E ela virou uma estátua de sal. Não zombe de Deus, não escarneça, não faça pouco caso. Te o diga o próprio povo de Israel no Antigo Testamento:
foi ao cativeiro, escarneceu de Deus, zombou de Deus. Que o diga Israel no Novo Testamento: Jerusalém foi completamente destruída porque rejeitaram o Messias. Amado, não rejeite o Messias. Receba Jesus Cristo essa noite como teu Salvador. Que o diga a nossa sociedade, tão arrogante, tão orgulhosa. Qual o estado da sociedade? É só sair daqui, descer a rua, na esquina você já começa a perceber. É só ligar a televisão. É só olhar para dentro da tua alma. Se você não é um cristão, não precisa ir muito longe. Olha aí dentro. Há pensamentos horríveis na tua mente. A tua alma. De Deus não se zomba, que o digam as almas. E agora eu falo com lamento. Quando nós falamos do estado da nossa sociedade, quando denunciamos o estado terrível das coisas, não é com alegria, é com lamento. Lamentamos, como Jeremias, lamentações de Jeremias. Quanto tempo ele profetizou, ele pregou, e o povo fez um coração duro, não ouviu a palavra de Deus e foram levados em cativeiro. E vem as lamentações de Jeremias. Nós lamentamos o estado da sociedade, mas tem mais. De Deus não se zomba. E agora eu digo com muita reverência, com muito temor, com muita dor no coração, que o digam as almas que nesse momento estão ardendo nas chamas do inferno, as chamas eternas, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, um sofrimento eterno. Que o digam essas almas que estão lá agora. Lembra da parábola do rico e Lázaro? O rico morreu, foi para o inferno. Depois, no final da parábola, olha, fala com Lázaro para ir lá falar com os meus parentes. Diz a Escritura que ele estava em tormentos. Olha, Abraão, fala com Lázaro para ele lá avisar os meus parentes para que eles não venham para cá, porque de Deus não se zomba, não se escarnece. Que o digam as almas que não ouviram o convite gracioso, o convite amoroso ao Salvador, a salvação. Amado, acerte essa noite, não erre mais. Você também não ficará impune, porque a lei da semeadura, olha o que diz Gálatas 6, 7, a continuação: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. E vem a lei da semeadura, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. É a lei clara, lógica, daquilo que semeamos. Tudo que semear você vai colher. É uma lei exata, não tem como dar um jeitinho. É uma lei exata, clara, lógica daquilo que semeamos. Você quer pé de manga? Sim, semeia jurubeba. Vai ter manga? Não vai. Não vai.
Simples. A semente, o que eu semeio. Olha, hoje em dia eu não ouço mais essas músicas, mas no passado, aquela época das bandas mais antigas, lá, década de 80, 90, existia uma banda, Legião Urbana, e tem um trecho da música que ele fala o seguinte: então, a lei da semeadura em relação às plantas, você tem que semear de acordo com o que você deseja. E também a lei da semeadura na história mesmo, do próprio Brasil. A letra fala o seguinte: nas favelas, no Senado, tem sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Mesmo não sendo cristão, é a lógica, não precisa ser cristão para ver isso. A lógica da semeadura. Desobedecem à Constituição, não obedecem às leis, mas no final o Brasil vai ser uma maravilha. Não existe isso. E o mesmo é aplicado principalmente à vida espiritual. E aí Paulo vai falar: a semeadura carnal. Olha aí, versículo 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. A palavra carne aqui, na Bíblia, tem alguns significados, esse termo carne. No caso aqui, a natureza humana pecaminosa, a natureza nossa contaminada pelo pecado. Uma semeadura carnal, uma vida carnal, é uma vida governada pelo pecado. Um coração que se agrada na impiedade, na depravação, na indecência, na impureza, em tudo que é mal. Uma vida governada pelo pecado. Semear na carne é viver e agir pecaminosamente. Viver e agir pecaminosamente, contrariamente a Deus e sua lei. Viver contrariamente a Deus e sua lei. Se o próprio incrédulo, como eu falei aqui do Renato Russo, olha, vivem contrário à lei do Brasil e querem um futuro melhor, contrariamente a Deus e sua lei, em inimizade contra Deus, viver de maneira que desagrada a Deus, isso é semear na carne. O apóstolo Paulo dá uns exemplos para nós do que é uma vida carnal, uma vida na carne. Volta aí em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, você vai ler agora o jornal de amanhã. O jornal de amanhã. Nem saiu ainda. Está lá, ó. As notícias estão acontecendo ainda essa noite para serem impressas amanhã. E de manhã, 4h pouca da manhã, está rodando aí nos bairros, os jornais. Século 20, 21, é uma maravilha, puro engano, alegria falsa, desgraça, destruição. É a lei da semeadura de uma geração incrédula, rebelde a Deus. Está escrito: porque as obras da carne, uma vida carnal, uma semeadura carnal, são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição aqui, todo tipo de sexo fora de um casamento. Não é só a prostituta lá não. O adultério é uma prostituição. Todo tipo de sexo fora do casamento, e de um casamento entre um homem e uma mulher.
prostituição, impureza, lascívia, devassidão, libertinagem. O carnaval foi um sucesso de depravação, de luxúria, de idolatria, adoração a falsos deuses, feitiçaria, tudo um sucesso. E vocês querem que o Brasil seja o quê? Que as nações sejam o quê? Que haja paz, que haja alegria verdadeira, vida? Não, não, Deus não se deixa escarnecer. Quem conhece Bíblia, quem conhece o Deus da Bíblia e não o Deus criado pelos homens, quem conhece esse Deus aqui, não se surpreende com o que está acontecendo no mundo. Idolatria, adoração a imagens, deuses falsos, qualquer tipo de adoração falsa é idolatria. Feitiçarias, magias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, beberrões, glutonarias, comilões e coisas semelhantes a estas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não. Você comete alguma dessas coisas? E olha, são só alguns exemplos. Não herdarão, não tem negociação, é exato, o que semeia, colhe. Como diz o texto, voltando lá para Gálatas 6, o que semeia na sua carne, versículo 8, ceifará corrupção. O que quer dizer isso? Ceifará morte, destruição, apodrecerá espiritualmente falando. Assim como um corpo apodrece na sepultura, os que vivem na carne apodrecem, têm uma vida apodrecida, uma vida de morte, de angústia, falta de paz, não tem vida, mortos em ofensas e pecados, diz a Escritura. Não erre, não se engane, ouça a voz do Espírito Santo. Não herdarão o reino de Deus. Será desgraça aqui, porque a desgraça começa aqui. Como eu disse, você vê televisão, você anda pelas ruas, a desgraça, a corrupção é aqui também, mas o pior é a corrupção final, destruição eterna, condenação eterna. Desgraça eterna. Existe uma saída? Há solução? Sim. Aí vem a boa notícia. Mas Paulo fala também aqui da semeadura espiritual. A continuação do versículo diz: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas, porém, contudo, todavia, o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E o que é esse semear no Espírito? É o oposto da vida carnal, completamente oposto. A vida do homem na carne é uma vida governada pelo Espírito de Deus, governada por Deus, governada pela palavra de Deus.
São pessoas que passam a andar segundo o Espírito de Deus e manifestam o fruto do Espírito. Quais são esses frutos? Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. O que semeia no Espírito ceifará vida, mas o fruto do Espírito é amor, amor a Deus sobre todas as coisas, e amor ao próximo como a si mesmo. Gozo, alegria, mas alegria verdadeira, uma alegria eterna, não uma alegria que dependa de bebida, que dependa de drogas, que dependa de uma vida depravada que nunca enche o vazio que há no coração humano. Não há nada, guarda isso, não há nada no planeta, nem ninguém que preencha o vazio que toma conta da tua alma, o buraco imenso do teu coração. Nada, nem ninguém. Sabemos de pessoas riquíssimas que tiram a vida. Pessoas que vivem, estudaram nas melhores escolas e têm uma vida tão depravada ou mais depravada que aqueles que são analfabetos, moram em favelas. Nada. Pessoas trocam de mulheres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando não troca, tem relação com outras 10 fora do casamento, ou mulheres com outros homens fora do casamento, e nunca estão felizes e nunca serão, porque quem semeia na carne ceifará corrupção, morte, angústia, tristeza. É o engano do diabo, o engano do mundo, o engano do teu coração. Não erreis, pare de errar, acerte essa noite. Quem semeia no Espírito, diz lá o texto, colheita boa, colheita maravilhosa. Amado visitante, o que você tem colhido nesse mundo? Então, gozo, amor verdadeiro, gozo, paz. O ímpio não tem paz, diz a Escritura. Não, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, não se deixe enganar também. Lembra do salmista, Salmo 73? O crente com inveja do ímpio, porque o crente estava padecendo, estava sofrendo, e o ímpio, carros, palácios, maravilha, só vida folgada, e o justo sofrendo angústia, e ele teve inveja dos ímpios, até que ele entrou no santuário, entrou na presença de Deus, e viu o fim dos ímpios, e a glória que é ser crente. Não, paz. O ímpio não tem paz. Ele tem dinheiro, ele tem acesso a muitas coisas, mas não tem paz. O ímpio, isso pode ser pobre, rico, qualquer um, não tem paz. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é uma vida governada, é o fruto do Espírito Santo na vida do ser humano. Você que nos visita aqui essa noite, não é cristão, crente, qual será a sua escolha essa noite? Quer mudar a colheita? Porque de Deus não se zomba. Se você continuar semeando para mudar a colheita, você tem que mudar a semeadura. Você quer vida e vida com abundância, vida eterna, entrar no reino?
Você quer semear no Espírito e não na carne? Qual será a sua escolha essa noite? Não erre mais. Hoje é o dia de você acertar o alvo. A palavra pecado, né, significa errar o alvo. Mas essa noite, abandone o pecado e acerte. É o conselho de Deus: não erreis, não zombe de Deus, não se engane. Você quer começar a semear no Espírito? Sabe como começa a semear no Espírito? Como, pastor? Eu começo essa vida, eu quero vida, eu não quero morte, eu não quero a desgraça aqui, nem a desgraça na eternidade. Como? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. É assim que se começa a semear no Espírito. Ouça a voz, diz a Escritura: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, não endureça mais, não resista mais, corra para o Senhor Jesus Cristo. Ele desceu, cantamos aqui, ó, Ele desceu da glória, Ele nos quer lá no céu, Ele desceu, morreu na cruz do Calvário por você, Ele já estendeu as mãos, mas você precisa vir, não resista. Amado, Ele está te chamando para a vida e não para a morte. O diabo é que chama para a morte e milhões de pessoas o seguem, mas Jesus Cristo te chama para a vida. Não endureça o seu coração, não endureça a cerviz, para que você possa entrar no repouso de Deus. É o que diz Hebreus, para que você entre no repouso. Fala daqueles que não entraram no repouso por causa da incredulidade. Repouso significa paz, alegria, vida. O repouso, resta o repouso. Entra no repouso essa noite. Sai do deserto, sai do fogo e vem para a água da vida, Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Mas e os meus pecados, pastor? Eu vivi uma vida na carne, carnal. Meu pastor, fiz coisas que o Senhor, e nem quero saber mesmo não, porque não importa. O que importa é que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Venha, creia em Jesus Cristo, creia no Salvador. Ele te purifica, Ele te limpa, e a tua vida, a tua alma vai ficar muito mais branca do que isso aqui, ó. Pode ser escarlate, vermelho, sujo, imundo, trapo, vai ficar limpinho, branquinho e com as vestes justas do Senhor Jesus Cristo. Não endureça o seu coração. A palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor, olha, não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido dele agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que não ouça vocês. Está escrito: arrependei-vos, arrependei-vos, abandona a vida carnal, abandona o pecado, abandona a morte, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Como eu preguei ontem lá no Ar Livre, o que você mais precisa não é de um emprego, está desempregado, não é isso? Não sei. O que você mais precisa não é do emprego amanhã, quando você for lá fazer a entrevista, a vaga no emprego, isso é muito bom, mas o que você mais precisa não é do emprego, não é de dinheiro, não é de cura. Eu já disse, só se você não enxerga
enxerga isso. Pode ser bilionário, mas se não tem Cristo é um miserável. Na televisão, nas fotos, sorrisos para lá, sorrisos para cá, jatinho para ali, jatinho para lá, mas a alma vai ver a vida, a realidade da vida. Você sabe disso, já não sabe. O que você mais precisa, que o ser humano precisa, como diz o texto: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que você mais precisa é da presença de Deus na sua vida, é de vida, é Ele que dá a vida. Carro vai ficar por aí, palácio vai ficar por aí, mas se Deus está comigo, eu com Ele, eu viverei eternamente na presença dEle. Esse mundo será consumido pelo fogo da ira de Deus. Até esse templo aqui, essa casa de oração, não vai ficar de pé. Louvado seja Deus, nós temos aqui para louvar ao Senhor, trabalhamos, erguemos, pintamos, cuidamos, mas até isso aqui vai ser destruído, consumido pelo fogo da ira de Deus sobre esse mundo. Mas nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, não há condenação, não há corrupção, não há morte, não há fogo para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí vem, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. O Espírito de vida em Cristo Jesus. Você está em Cristo? É para os que estão em Cristo. Não? Então vem essa noite para Jesus Cristo. Ele te ama profundamente. Não erre mais. E Igreja do Senhor, nós que somos crentes, Gálatas 5, 24. Essa carta, lembra, foi escrita Gálatas. O que é isso? Gálatas? A igreja na Galácia, os irmãos da Galácia, a igreja dos Gálatas. Vamos trocar aqui. Carta de Paulo aos parquiflorenses. Olha o que diz aqui, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, cobiças, luxúrias e cobiças. 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Capítulo 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E Romanos 8. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, parquiflorenses, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne,
Semeadura. Semeadura. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Semeiam no Espírito. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém.